Glória a Deus. Inspirado hoje, hein, Roberto? Arrumou uma namorada. Namorada muda a vida do cidadão. Abra sua Bíblia comigo. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. Capítulo é o de número 2. E o versículo é o de número 9. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui, viu? El Shaddai está aqui nessa vigília, nesta madrugada. Alguém sente a presença do Senhor nesse lugar? Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Como pelo menos 80% dos irmãos ficaram de pé, vamos honrar e lermos a palavra. Só fique sentado se você tiver com uma criança nos braços, ou se você tiver alguma deficiência física. Aliás, se tiver alguma deficiência física, já seja curado em nome de Jesus nessa madrugada. Está escrito assim: mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu vou ler mais uma vez para ficar memorizado para sempre. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Acho que ainda dá tempo. Pastor, tem um irmão do meu lado que não quer pegar na minha mão. Chuta a canela dele, querido. Se você não quer, vá para casa. Por esse horário dá tempo de assistir o Corujão ainda. Se ficar comigo aqui, eu não vou te mostrar coruja nessa noite, mas você corre o risco de ver a bombinha do Espírito Santo voar aqui no meio dessa vigília. Então aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, eu te exalto e te glorifico. Te glorifico porque esta vigília tem sido um marco na vida dos catarinenses. Teu servo, teu ungido, pastor Anderson, tem seguido a nuvem, e a nuvem parou aqui nessa noite. Através dos veículos de comunicação, ele convidou a sua igreja que aqui está reunida. Não há uma placa denominacional aqui, portanto, o Senhor tem mais liberdade para falar do que em qualquer outro lugar. Os que vieram, Senhor, são crentes de guerra, então não tenha piedade, Pai. Rasga o verbo nesta madrugada. Usa o teu profeta. Senhor, em nome de Jesus, cerque este ginásio com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu em cima de Itajaí nesta noite, e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos comecem a sobrevoar este ginásio e comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Pai. Pega ele nesta hora e derrama sobre nós a unção do santo e do justo, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. E os que podem, tomem o seu assento, aplaudi-lo a Jesus, porque ele é maravilhoso, porque ele é tremendo, porque ele é rei, porque ele é santo. Glória a Deus. Só um pouquinho mais baixinho, Beto. Amados, servir a Jesus é uma das maiores honras que um ser humano pode ter na sua vida. Uma madrugada como essa, quando os nossos corpos começam a cambalear de cansaço, as pálpebras começam a ficar pesadas e o corpo reage no desconforto, implorando por uma cama.
e o espírito que está dentro de você se move, gritando contra a carne, dizendo: eu preciso do meu milagre, eu preciso do meu milagre. Você não sabe o peso que isso tem no céu. Se você imaginasse o que acontece numa madrugada, quando você mortifica a sua carne, em busca daquilo que é invisível, metafísico, se você soubesse, você passaria noites e noites e noites buscando a Deus. O Senhor deixou na nossa palavra, na Bíblia, um versículo muito lindo, onde Ele diz: amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu não sei quantos crentes tem em Itajaí, mas eu quero crer que pelo menos 90% deles estão roncando nessa hora. Seus corpos estão descansando. Então imagine você que 90% a menos de vozes gritando e clamando estão neste momento. Ou seja, a fila na madrugada é mais curta, o seu milagre está mais próximo. Enquanto os outros dormem, você busca a presença daquele que fez os céus e a terra. Então eu gostaria de te desafiar nesta madrugada a não bocejar mais, a não ficar mais andando, a não ficar mais cochichando e nem cochilando. Quando o sono vier, troca ele por um glória a Deus. Quando o seu corpo desfalecer, diga: Jesus, eu só saio daqui depois que a minha bênção chegar. E eu profetizo que antes do sol nascer, antes do sol que brilha sobre este mundo nascer, o brilho do sol da justiça já terá brilhado sobre você e a sua família. E se alguém crer nisso, dá um grito para acordar Itajaí todo nesta madrugada. Glória a Deus. Estamos vindo aí de uma campanha infindável, e não tem ninguém aqui mais cansado do que a minha equipe. Nós saímos na quinta-feira, na sexta-feira, não já era sexta-feira de madrugada, às 2 da manhã, da cidade de Tucuruí, no Pará, ali onde fica a hidrelétrica de Tucuruí, a maior hidrelétrica do país, ou do mundo, muito grande. E chegamos numa cidade longe de tudo, perto de lugar nenhum. Na hora do culto tínhamos lá milhares de pessoas. Se você entrar no meu site, você vai ver a foto. Pelo menos umas 30 mil pessoas ávidas por ouvir a palavra. Saímos de lá às 2 da manhã, chegamos em Marabá às 6, às 7 embarcamos para Brasília, chegamos em Brasília às 11, ao meio-dia embarcamos para São Paulo, em São Paulo às 1h30, ficamos 3 horas sentados naqueles bancos, até dar 4 horas, embarcamos para cá. Chegamos na cidade ontem às 7, às 8 eu já estava com o microfone na mão, sem dormir, sem comer, mas fizemos a obra de Deus. E ontem Jesus trovejou a sua glória ali onde nós estávamos. Já saí de um culto, estamos aqui nesse, e daqui a pouco vamos daqui direto para o aeroporto. Eu tenho certeza que todo esse sacrifício tem uma validade. Então eu vou fazer mais um pedido. Os que não querem ficar aqui, os que estão cansados, os que acham que não vão dar conta de ficar, aproveite esse momento, faça como essas pessoas estão fazendo, levantando e indo embora. Aproveite e vai agora, porque depois, se você começar a andar na hora que eu estiver falando, eu sou meio desequilibrado. Perigoso eu parar e chamar a sua atenção, tá? Porque eu estou sacrificando a minha vida para estar nessa madrugada, e alguns não dão bola para isso. Mas eu quero crer que aqueles que querem milagre vão permanecer comigo aqui até a hora da bênção. E vou te dar um conselho: como a mensagem nesta madrugada é revelada, não saia antes da bênção apostólica, porque por 5, 10 minutos você pode encontrar um demônio lá fora, pronto para te acusar diante de Deus, dizendo: ele ficou, mas não ficou até o fim, o pastor pediu e ele não obedeceu. E por causa da desobediência pode acontecer uma desgraça na sua vida. Então, por favor, se for ficar, fique até o sol nascer. Pastor, eu vou perder minha carona. Vá para casa de jegue nessa noite, ou se não, senta na cacunda da sua sogra, mas vai abençoado para sua casa. Posso ouvir mais um glória a Deus aí? O que Deus me deu nesta noite não é qualquer crente que pode ouvir, é só crente de vigília. Porque crente de vigília não é normal, é tudo maluco, é tudo tantã. Faltam os parafusos na cabeça deles. Imagine que uma hora dessa era para estar dormindo, um frio desse, debaixo de um cobertor daquele. Mas não, estão aqui para ouvir um pregador rouco. Então você não é normal.
O que é normal, Deus revela só para quem é normal. Mas os que são anormais, Deus revela coisas anormais também. O texto que eu li foi escrito à igreja de Corinto. Qual igreja? Não ouvi? Acotovela o irmão do seu lado e pergunte para ele: conhece a igreja de Corinto? Quem já me ouviu pregar alguma vez deve se lembrar. Eu sempre digo que a igreja de Corinto era a igreja mais estranha que Paulo plantou no seu ministério. E olha que ele plantou igrejas na Galácia, na Tessalônica, em Colossos, em Éfeso, ali nas pairagens de Decápolis e outros lugares mais. Mas nenhuma das igrejas que Paulo planta, ele planta com a inspiração que ele planta a igreja de Corinto. A igreja de Corinto pega um apóstolo no início do seu ministério profético, onde ele está transpirando azeite. Entende essa linguagem? Eu vou repetir. Pega um pastor que está no início do seu ministério, com aquela fome de Deus. Paulo transpirava azeite. Quando ele chega em Corinto, ele agarra o diabo pelo chifre, esfrega o focinho do diabo no chão e manda ele embora dali. E Paulo planta uma igreja do mistério, uma igreja que caminhava no tapete da revelação. Imagine você que para congregar na igreja de Corinto, você era obrigado, na porta de entrada, a pegar da mão de um diácono uma senha. O quê? Não ouvi? Pergunte para quê? Só responde se todo mundo perguntar. Para você saber que hora que você podia profetizar. Como assim, pastor? Eu vou desenhar. Imagine uma igreja onde todos os crentes são profetas. Entendeu? Não, eu vou desenhar de novo, melhor. Aqui agora é Corinto. E eu sou o pastor que vou começar a pregar. Só que antes de começar a pregar, os crentes não estão parados, eles estão se segurando no banco, porque o corpo começa a tremer diante da presença de Deus. E aí os crentes começam a sentir desejo de profetizar. Olhe para o irmão da esquerda, rápido. Esse aí tem o dom de profecia profundo. Olhe da direita, rápido. O outro, esse aí tem o dom de variedade de línguas estranhas. Olha o que está atrás de você, rápido. Esse tem o dom de interpretar essas línguas estranhas. Olha o que está na sua frente, bate no ombro para ele te olhar. Esse aí tem o dom de operação de maravilhas. Olha naquele canto da esquerda, aquele lá no canto. Aquele lá tem o dom de discernir espíritos. Olha o outro que está do outro lado, rápido. Aquele lá tem um dom que não dá para explicar aqui, porque é um dom de maravilhas. Ele tem um dom que poucas pessoas conseguem enxergar. Olha aqui para frente, rápido, rápido. Esses que você está olhando têm o dom de curar. Todavia, um dom com um S na frente. São dons de curar enfermos. Imagine você congregar numa igreja onde todo crente é canela de fogo. Eu não sei se você ia se adaptar lá, porque tem gente que já está escandalizado porque viu aqui alguém bater o pé no chão ou ficar em pé. Querido, você não sabe o que é uma igreja possuída pelo Espírito Santo. A igreja que Paulo planta era uma igreja tomada pela glória e pela graça divina. Por quê, pastor? Porque a igreja que Paulo planta, ela recebe o reflexo do Espírito do apóstolo. E eu vou me ater aqui em alguns momentos. A igreja, ela tem a cara do seu pastor. A igreja tem o espírito do seu pastor. A igreja caminha na linguagem do seu pastor. Se o pastor é avivado, a igreja é avivada. Se o pastor é intelectual, a igreja é intelectualizada. Se o pastor é um homem muito comedido, a igreja é comedida. Se a igreja tem um pastor maluco, a igreja inteira é maluca. Se a igreja tem um pastor que tem raiva do diabo, a igreja inteira tem raiva do diabo. Se a igreja tem um pastor que não fala muito do diabo, ele diz que é por causa da ética, mas a verdade é porque ele tem medo do diabo. A igreja também vai ter medo do diabo, porque a igreja é o reflexo do seu pastor. É por isso que o irmão do seu lado aí, ele não pode ouvir nada que ele já grita e se chacoalha todo. E também é por isso que o outro irmão que está do seu outro lado não para de ficar nesse culto com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre.
É por isso que o irmão do outro lado, qualquer coisa que fala, ele dando a chorar que o lenço já molhou todo e já está pegando o seu emprestado. Em compensação tem o outro do outro lado que está com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não derrama uma lágrima, porque na igreja dele falta sensibilidade. Talvez seja por isso que o irmão que está do seu lado aí, esse aí, ó, não para de gritar. Você já limpou o ouvido umas 3 vezes mandando a letra, mas ele não está nem aí para você, porque ele não está gritando o seu nome, ele está gritando para Deus, está dando glória a Deus. Talvez seja por isso também que o irmão que está do outro lado está aí com essa boca travada, segura, essa boca de aço, essa língua de ferro, porque ele é o reflexo do pastor dele. Então não se escandalize, eu nasci numa igreja cheia da glória divina. Eu cresci ouvindo pastores cheios do Espírito Santo. E vou revelar para você, porque o Itamar já teve na minha cidade, ele sabe. A maioria dos obreiros da nossa região não sabem ler nem escrever. A maioria é analfa de pai e beta de mãe. Quase todos, hoje já melhorou um pouquinho, porque graças a Deus as finanças do país melhoraram. Mas naquela época que eu me converti, quase todos só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Não sabiam ler a Bíblia. Um ia ler a Bíblia e dizia: vamos ler aqui no livro de Êxodo. O outro ia ler e dizia: vamos ler aqui no livro de Genésio. Pior era quando eu ouvi o outro ler: vamos ler aqui no livro da profeta Joana. E o homem que me incendiou para que eu tivesse essa chamada, no culto em que eu estava, ele leu assim: vamos ler aqui no livro do profeta Albuquerque. E todo mundo começou a rir porque não tinha Albuquerque. E ele, vendo o povo rir: você está rindo por quê? E alguém teve coragem de dizer: porque não tem Albuquerque na Bíblia não, irmão Ovídio. Irmão Ovídio grosso, matuto da roça, diz: tem sim, porque o Albuquerque que está na Bíblia disse assim, ó: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos a notifica. Maíra, lembra-te da misericórdia. Aquele homem falava de Abacuque, mas como ele não sabia ler, ele leu Albuquerque. Mas nem a falácia dos seus vernáculos fizeram com que o coração desse menino ficasse frio. Pelo contrário, a unção que estava nele bateu em mim e ficou. O meu sonho nesta madrugada é que aquilo que está em mim pegue em você nesta noite. O meu sonho nesta madrugada é que a inspiração que está no Roberto pegue em vocês nesta noite. O meu sonho nesta madrugada é que quando você sair por aquela porta, os demônios ao te olharem te reverenciem. Então imagine você que o dia que você aceitou Jesus como Salvador e se converteu, todo o seu temperamento e a sua personalidade herdada daquilo que você viu, ouviu e sentiu do seu pai e da sua mãe, agora passa por uma metamorfose. Porque agora, dentro do período que você está na igreja, de 0 a 7 anos de fé, porque o número 7 é um número não apenas cabalístico, místico, mas também é um número usado dentro da psique. Você já deve ter ouvido falar da crise dos 7 anos de casado. Você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre isso. Então 7 anos é um número da adaptação do ser humano para a sua perfeição no lugar onde ele está. Entenderam até aqui? Então tudo que esse crente que está do seu lado viu e ouviu e sentiu dentro da igreja é o que ele reflete aqui nessa noite. Talvez seja por isso que Deus tem me mandado aqui nessa vigília, que aqui no sul existe algo estranho. Eu sei que algumas pessoas vão dizer que é a cultura, mas eu conheço um Deus que vai além da cultura. O seu poder pode mudar. Aí alguém vai dizer: não, pastor, é que a maioria dos que estão aqui descendem de europeus. Então o sangue que está na nossa veia é um sangue de europeu. E o europeu, ele não se entrega fácil. Eles têm sempre um pé atrás. Ele não acredita em balela. Ele quer provas fidedignas para tudo. Mas eu venho nesta noite dizer que quem nasceu de novo, o sangue do europeu já não opera mais nele. Agora é o sangue do Cordeiro de Deus que opera dentro dele. Está entendendo? Eu sei que alguém vai me dizer: não, pastor, é porque aqui a região é fria, e quanto mais fria a região, mais as pessoas tendem a ser introvertidas. Geralmente é assim. Quem vai para a Europa, como eu já preguei lá em mais de 30 países, os países europeus onde o frio é intenso, as pessoas não se comunicam, as pessoas não conhecem os vizinhos, porque eles passam meses trancafiados dentro da sua casa, então tem dificuldade de dialogar. Eu sei que você pode atribuir isto ao frio intenso do inverno que cai sobre o sul. Todavia, quando você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu de presente, só para te aquecer, a Shekinah divina. Ou você esqueceu que a Shekinah fazia com o povo? A glória de Deus vinha por cima deles, e na noite do frio o Senhor acendia um clarão, e o calor aquecia o povo durante o frio. Os beduínos tinham seus ossos rangendo e batendo no outro de frio, mas a nação de Israel caminhava como se estivesse num sol de verão no Rio de Janeiro, porque a glória do Senhor aquece e arranca o frio do nosso meio. Então eu quero que
Deus essa noite trabalhe na sua mente, para que você entenda que se você é pentecostal, por favor, seja por completo. Não aceite só um pedacinho do Pentecoste, não aceite só a nomenclatura do Pentecoste, porque eu estou cansado de andar por esse Brasil e ver igrejas que recebem a nomenclatura de serem pentecostais, mas quando você entra dentro delas, parece crianças que saíram ou estão ainda cursando o jardim da infância, porque você pensa que eles são pentecostais, mas eles vão falar em línguas, até a língua deles é meio coloquial, eles falam devagarinho, o louvor deles quando está pegando fogo, é porque eles estão fazendo assim, com o corpo para cá e para lá, e quando o fogo pega é porque eles estão chorando. Mas cá para nós, a maioria dos que choram nesses cultos, choram também ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, agora estou modernizando, choram também ouvindo Jorge Mateus, né? Queridos, essa noite o Senhor quer mostrar para você que o Pentecoste verdadeiro, ele aquece os ossos, ele aquece o nervo, ele aquece a carne, ele aquece o espírito, ele aquece a psique e ele aquece a alma. E vou te dizer mais, não é porque você tem anel de formatura e é formado que o Espírito do Senhor não vai operar em você, porque a maioria das pessoas que tem anel de formatura e são inteligentes demais, dizem que eles não se envolvem com esse povo barulhento, porque eles são preparados, quando na verdade não há preparação nenhuma, é que eles têm medo daquilo que eles não conseguem ter controle. Pessoas que passam a vida nos bancos de uma universidade são tendenciosos a acreditar só naquilo que eles conseguem uma explicação razoável, uma explicação lógica. Eles querem crer que tudo pode ser provado através da química, da física ou da matemática. Agora eu queria que você me explicasse como é que esse irmão que está do seu lado, que mal sabe ler direito, quando o fogo desce, ele abre essa boca aí e começa a dar rajada de línguas estranhas, que nem o maior homem poliglota desse nosso país consegue interpretar. Me explique como é que esse ser humano que está do seu lado é capaz de ter visões quando ninguém está enxergando nada. Tem coisas que não se explicam, tem coisas que se recebem e se aceitam. E se você vem de uma igreja onde essas coisas não aconteciam, você está ouvindo alguém aqui que participou de cultos que até hoje estão na minha memória. Eu era criança na igreja, quando eu estava sentado num banco como estão essas pessoas aqui na frente, e eu ouvi um pastor dar o seguinte testemunho: eu estava morto, eu morri e Jesus me trouxe de volta. Eu estava dentro do caixão quando o pastor João Colenda ajoelhou na minha frente, agarrou a minha mão dentro do caixão, porque a minha mulher chorava num canto, agarrada com os meus 14 filhos, e enquanto ele orava dizendo: Jesus, devolve João de Oliveira, eu, João de Oliveira, estava no céu, nos braços de Jesus, e Jesus dizia: João, eu te quero aqui, mas olha lá embaixo, o meu servo João Colenda não para de orar no velório, ele já está orando há 10 minutos. Daqui a pouco João de Oliveira disse, Jesus olhou para mim e disse: João, aqui no céu o tempo não muda, mas lá embaixo já faz 2 horas que ele está orando, segurando a sua mão no caixão, e está dizendo: eu só paro de orar quando João de Oliveira levantar. Daqui a pouco ele diz: João, já faz 3 horas que João Colenda está de joelho orando, segurando a sua mão. Daqui a pouco ele diz, Jesus disse: João, 4 horas orando, eu não aguento, volta para a terra, João, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem cresce numa igreja vendo essas coisas que eu vi, nunca mais fica normal, nunca mais. Eu cresci numa igreja onde a nossa irmã querida do ciclo de oração, chamada Irmã Dalva, desse tamanho, uma mulher bem gordinha, cantava lírico. Quando ela começava a cantar no ciclo de oração, o corpo da gente arrepiava. Mas tinha cultos que ninguém tocava instrumento nenhum e ninguém cantava. Aquela velha levantava de olhos fechados e começava a bailar. E ela começava a bailar e a cantar um cântico espiritual em línguas estranhas. E de olhos fechados, ela traçava no meio dos bancos, passava pelas pessoas e ia na pessoa certa. E quando ela tocava, a pessoa ia para frente, chamava o pastor e dizia: eu estou em pecado, a minha vida caiu em desgraça. O Jesus fazia milagres através de mulheres como essa. E eu me lembro que quando ela partia para o grupo de jovens, eu não era trouxa, antes dela chegar em mim eu já levantava e corria lá para frente e jogava meu joelhão no chão, porque sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu cresci numa igreja onde os crentes tinham o Espírito Santo como amigo. Eu vi milagres, eu sentia unção. Eu cresci vendo pregadores inflamados incendiarem meu coração.
Quando eu disse que era menino, eu não menti. Eu devia ter o quê? Nos meus 18 anos, quando eu sentado, vi o irmão Itamar pregar, num culto que era para o pastor Gregório Chazuk pregar, e ele passou para o Itamar pregar junto com um outro pastor. Enquanto eles pregavam, eu quando criança, menino lá na frente, chorando, disse assim: Jesus, eu quero isso. Eu quero uma chance dessa, porque eles falavam de um Deus que não estava a 10 mil quilômetros de mim. Eles falavam de um Deus que era amigo, que abraçava, que tocava, que dava dons, que dava presente. Vai pegando o que eu estou falando, não fica só me olhando, descruza os braços, abre a sua alma. Tudo pode acontecer nessa vigília aqui. Você corre o risco de ter entrado aqui como sendo o crente mais ruim da sua igreja, corre o risco de ter entrado aqui como o crente que mais dá trabalho na igreja, e corre o risco de sair por aquela porta como o futuro maior missionário desta terra, como o futuro maior pregador desse país. Você pega essa palavra? Então pega, recebe ela. Você é reflexo daquilo que você recebeu. Então não critique esses crentes malucos, porque eles cresceram assim. A igreja de Corinto recebeu a visitação do Espírito Santo num período em que Paulo havia sido resgatado do abandono de 14 anos na cidade de Tarsis, quando a igreja de Jerusalém o ignorou porque ele tinha chamada. Quando os homens olharam para ele, na hora de ungir, tiveram que olhar e falar assim: oh, mas esse não é aquele perseguidor. E o próprio Deus teve que gritar: ele pode não prestar para vocês, mas para mim ele é um vaso escolhido. Depois de ter sido abandonado, ele se levanta com uma unção poderosa demais. E ele chega na igreja de Corinto, que ele começa a fundá-la e formá-la o seu caráter, e libera sobre ela toda a graça que ele havia recebido. A igreja de Corinto foi marcada por um tempo de glória e de unção. Ponto final. Todavia, há um segundo tempo para a igreja de Corinto, o tempo em que Paulo escreve esta carta. Paulo, quando escreve esta carta, não é mais o jovem pastor, é o homem que carrega cicatrizes de pedradas e pauladas nas costas. É o homem que carrega o desespero de nas noites acordar sufocado, lembrando das 3 vezes que ele passa por naufrágios no meio do mar. É o homem que carrega o desprezo de Pedro, porque ele, quando escreve aos Gálatas, disse: eu tive que afrontar Pedro cara a cara, porque ele falou que a minha igreja não era de verdade. Era um homem que disse assim: olha, eu dividi o evangelho em 2, porque se Deus deu a Pedro o evangelho da circuncisão, ele deu a mim o evangelho da incircuncisão. Se Deus deu a Pedro os crentes santos de Jerusalém, o Senhor deu a mim os crentes capengas da Galácia, da Tessalônica, dos bárbaros. E se Pedro não tem paciência com os gentios, eu tenho. Paulo, quando volta a escrever esta carta a Coríntios, é porque ele escuta e ouve dizer que o fogo do Espírito, que incendiou a igreja no princípio, havia desaparecido. A lamparina havia perdido o óleo. Os pastores que assumiram a igreja de Corinto não deram conta de deixar a chama acesa. Não tiveram paciência e equilíbrio para admoestar os crentes, porque todo avivamento gera excesso, todo avivamento gera constrangimento. Em todos os tempos, todo avivamento traz problema para a igreja. Pergunte por quê? Imagine homens e mulheres naturais, de carne e osso, começarem a receber a visitação daquilo que é divino e invisível. Não entendeu? Vou tentar ser melhor. Imagine homens e mulheres de carne e osso, com a mão cheia de calo, que pegam um paralítico pela mão e põem ele em pé. Não entendeu? Vou desenhar. Imagine homem e mulher comedor de arroz e feijão, quando vai andando, a sombra passa em cima de um paralítico, e o paralítico dá um pulo e fica em pé. Imagine homens e mulheres que compram roupa em brechós, que compram roupa em lojas pequenas, tacanhas, e de repente não podem ir orar para alguém, mas tiram um lenço e diz: só leva o lenço e põe em cima do doente. E quando o lenço vai entrando na casa, a pessoa que não está doente, mas ela está possessa por espíritos de enfermidade, ela abre a boca e os demônios falam: não chegue esse lenço aqui, porque tem unção nesse lenço, tem poder neste lenço, tem glória neste lenço. Imagine homens para explicar dentro de uma visão racional. Não dá para explicar. Só pode compreender as
as coisas do Espírito quem é espiritual. Só pode entender esses gritos, esses pulos, essas gingas, pessoas espirituais. Eu chorei 1 mês e meio atrás. Pergunte pelo quê? Eu sou assembleiano. Já fui muito desprezado pela minha igreja e nunca abandonei a minha fé assembleiana. Já fui assembleiano do pé roxo. Hoje eu só sou assembleiano roxo, porque graças a Deus o Senhor ampliou a minha visão. E eu descobri que a salvação não é pelo cabelo, não é pela saia, que a salvação não é pelo rosto fechado, que a salvação é um dom divino, que não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora, e ela muda a pessoa. E quando eu descobri isso, eu não consegui travar minha língua. Eu comecei a ensinar. E quando eu comecei a ensinar, comecei a sofrer retaliações, começaram a fechar as portas. Aí eu surtei, porque eu sempre fui muito corajoso. Então eu falei, já que não querem que eu pregue, eu vou pregar com a minha roupa. Arranquei a gravata e comecei a pregar de camiseta. Teve um dia que eu preguei de calça jeans. Aí eu comecei, não estão falando da minha roupa, então tá bem, então eu vou começar a pregar com o meu cabelo. Dei um jeito de melhorar meu cabelo, fiz tudo. Tudo isso era um reflexo daquilo que eu estava sentindo, era um recado, uma mensagem subliminar para aqueles que estavam crescendo, para olhar para mim e entender, calma aí, se Jesus usa ele daquele jeito, a unção não está na roupa, a unção não está no cabelo. Era um recado, era só um recado. E olha que eu passei pelo fundo do funil, fui mal interpretado, todavia a minha vida dividiu as águas do evangelho pentecostal desse país. E são mais de 10 milhões de DVDs que impactaram esse país e outros países também. E por isso me tornei talvez o pregador mais popular do Brasil. Não o melhor, porque não existe, mas o mais popular. Onde eu não fui, a minha história foi. Onde eu não fui, alguém fala alguma coisa de mim. Ou coisa boa, ou coisa ruim, falam de mim. E mesmo assim, quando o vento passa, quando a luta passa, todo mundo olha e diz assim, mas o homem está de pé, gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É um recado, é Deus dizendo assim, Marco, agora eu mando uma mensagem subliminar. Quem é que pode derrubar aquele que eu levantei? Quem é que pode sepultar aquele que eu arranquei de dentro da cova? E eu quero que o diabo vá se lascar nos quintos dos infernos. Nasci para a vitória. Aí de repente, de alguns meses para cá, o Senhor começou a abrir a porta. Não é que eu voltei a ser o filho querido das Assembleias de Deus. Não é que agora as igrejas que eu fundei, em 2 anos são 6 igrejas, e vamos abrir uma em Ribeirão Preto agora para 1000 pessoas sentadas, uma igreja com toda almofadada, ar-condicionado, coisa linda. Agora a minha convenção antiga me chamou e disse, agora você vai ser o pastor presidente disso aí, das Assembleias de Deus, da Convenção Geral do Brasil. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí o Senhor falou, eu te tirei de trás da malhada, eu abati os seus inimigos diante de ti. Eu fiz uma mesa diante dos inimigos e te coloquei para comer lá. Eu soprei o seu nome. Ou seja, Deus dizendo, fui eu que te levantei, então eu me responsabilizo pela sua história. Talvez isso um dia vá virar um livro, ou talvez isso nesta noite sirva de conselho para você. Se Deus te deu uma visão, se Deus te colocou de um jeito, não muda porque os homens querem que você mude. Não venda a unção que Deus te deu. Não negocie os princípios que estão arraigados aqui por causa dos princípios que te foram ensinados, por causa de troca de favores ministeriais. Pastor, mas vão me matar? Não vão. Podem até tentar. Pastor, mas vão me desconsagrar? É impossível, porque a consagração verdadeira não veio de homens. Homens só confirmaram aquilo que Deus já tinha te dado. A consagração verdadeira não vem da horizontal, não é o toque na mão do homem ou o azeite derramado. A unção verdadeira da consagração, ela vem da vertical. E aquele que manda lá de cima para baixo, deixa um recado: eu te ungi sem arrependimento nenhum. Ou seja, a unção que eu te dei é para sempre. Eu caminhei pelo mundo, são mais de 60 países onde eu já preguei, mais de 1.600 cidades do Brasil. E olha que o Brasil só tem 5.000 cidades. Eu fiz 1/3 do Brasil a pé. Eu encontrei na minha caminhada ex-políticos, eu encontrei ex-empresários, eu encontrei ex-atletas, mas eu nunca achei um ex-ungido. Nunca encontrei um ex-ungido. Eu vou repetir para ver se você entende. Nunca achei um ex-ungido, porque a unção não vem dos homens,
consagração vem do céu. Alguém já recebeu a consagração do céu? Então, por favor, melhora esse culto, melhora essa adoração, melhora essa sua voz. Solta mais um glória a Deus aí. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Aguenta, só mais um pouquinho. Daqui a pouco você escapa. O Senhor já te deixou cheio de unção. Você está transpirando azeite. Ninguém consegue segurar um bagre ensaboado. Ninguém consegue prender um crente cheio do Espírito Santo. Mas como eu estava dizendo, há 1 mês e meio atrás eu fui convidado para ser um dos preletores oficiais no centenário das Assembleias de Deus em Belém do Pará. E isso veio para mim como um presente de Deus, porque se Jesus não voltar e houver os 200 anos, vão passar imagens do centenário e vão ver lá um menino crescido na Vila Tatu pregando a palavra do Senhor. E eu me lembro, não sei se alguém daqui esteve lá naquele grande congresso, no sábado. Quem esteve? Aqui o Yuri que esteve lá. O Yuri também está em todo lugar, né? Uma praga, né? Não tem o que fazer da vida, sai correndo atrás da gente. Eu me lembro que no sábado, Yuri, o pregador que pregou ali, ele, quando tomou o microfone, o carinho do povo com ele foi grande, e o grito que o povo deu era o prenúncio de uma grande chuva de milagres e unção. E eu me tremi na cadeira, e de repente ele começa a pregar, e ele se desequilibra e perde o contato com o céu. E ele olha para aquela multidão e começa a dizer: eu quero falar dos erros e dos acertos da Assembleia de Deus desses 100 anos. Com todo respeito ao pensamento do pregador, mas é uma festa de aniversário. E em festa de aniversário você não vai para falar de defeito da pessoa, não vai para falar dos erros dela, você vai para presentear, vai para comemorar. Estou errado? Imagina o aniversário do seu amigo, você diz assim: eu estou aqui para te falar que nesses anos que você teve, você pecou, você se desgraçou, você bateu. Não vale a pena. Em festa se comemora com festa, amém? Quando ele entrou por esse caminho, eu já senti algo estranho, quando de repente ele olha para a multidão que se aquietou, e ele diz: as nossas igrejas precisam mudar, porque ainda existem muitas igrejas, Assembleias de Deus no Brasil e no mundo, cheio de crentes esquizofrênicos. E quando ele disse isso, não bastasse ficar só nessa palavra maldita, ele imitou os crentes esquizofrênicos de maneira vergonhosa. Ele deu 3 pulinhos, como se fosse um macaco, falando dos crentes que pulam em cultos, em vigília, falando das nossas igrejas dos interiores, onde os crentes são simples, mas são cheios de Deus. Mas houve um momento em que ele tocou onde não devia tocar, porque além de imitar os pulos, ele imitou línguas. Ele imitou línguas. E eu, nascido no meio do mato, lembrei dos irmãos que oraram a vida inteira para Jesus me salvar, que eram crentes que pulavam e falavam aquelas línguas. Eu chorei. O reflexo caiu no estádio, o povo começou a ir embora. O pregador perdeu o rumo. Na semana da frente, no programa de televisão dele, ele pediu desculpas, dizendo que ele não estava muito bem psicologicamente, mas a miséria já tinha sido feita. Saí daquele culto revoltado, entrei no quarto de hotel, falei para o Beto: Beto, vai jantar você que eu não vou. Eu tinha uma bola de fogo aqui no estômago que me consumia, uma raiva, uma ira. E eu dobrei meu joelho e falei: Jesus, aquele homem me chamou de esquizofrênico. Ele chamou a minha igreja de esquizofrênica. E eu não sei se aqui tem alguém que estuda psicologia. Tem algum psicólogo aqui? Psicanalista? Tem alguém aqui que estuda a psique? Não tem? Que pena. Senão vocês iam ver se o que eu falo é verdade ou não. A esquizofrenia é uma doença psicossomática. Daqui, ó. Todo esquizofrênico é doido. Doido no sentido pejorativo da palavra. Uma pessoa só é tida como esquizofrênica quando ela fere os 3 princípios da psique humana. Quando ela cai dentro da malha fina de um psiquiatra que detecta que a mente dela é problemática. E eu comecei a falar: Jesus, ele me chamou de doido. E o Senhor veio no meu coração dizendo: aquieta-te. Você sabe o que é esquizofrenia? Eu disse: eu tenho base de psicologia no ministério. O Senhor disse: entra na internet agora, estuda essa madrugada sobre esquizofrenia. Você vai pregar amanhã.
E amanhã você vai explicar para o povo o que foi que aconteceu hoje. E eu comecei a estudar sobre esquizofrenia. Ao invés de eu sentir raiva, era 4 horas da manhã, quando eu estava chorando com as 2 mãos levantadas dentro do quarto, falando em línguas estranhas, dizendo: obrigado, Jesus, porque eu sou esquizofrênico. Obrigado, Jesus. Se ajeita na cadeira aí, diga para o seu irmão: não se escandaliza. Grita, diga: não se escandaliza. Pergunte por quê. Só se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Eu vou mudar para Itajaí desse jeito. As 3 bases da psicologia que mantém a mente de um homem equilibrada não podem ser feridas. E olha o que são elas. Primeiro, toda pessoa só é internada no hospital de malucos com uma camisa de força quando um parente, um amigo leva ela até um psiquiatra, e o psiquiatra pergunta: qual é o problema? Aí o amigo, a família diz assim: ó, o problema, doutor, é que ele vê aquilo que ninguém vê. Como assim? Calma, eu já explico. Todo louco que é pneu da cabeça, ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Eu estou vendo um elefante cor-de-rosa com bolinha azul. Eu estou vendo coisas esquisitas aqui. Eu vou te mostrar um esquizofrênico na Bíblia. Ele está caído de 4, de joelho, numa estrada poeirenta. E os amigos estão ao redor dele dizendo assim: Saulo, Saulo, por que você caiu, Saulo? O que está acontecendo? Por que seu corpo está tremendo? E ele diz: eu vi. Você viu o que, Saulo? Nós estávamos na sua frente, não vimos nada. Eu vi a glória, a cor de ambar explodir na minha frente. Eu vi! Segundo pilar da psiquiatria: toda pessoa, para ser chamada de doida e ser internada no hospital, num hospício, um parente, um amigo leva ao psicólogo, e o psicólogo diz: qual é o problema? Essa pessoa ouve vozes. Como é que é? Ela escuta o que ninguém escuta. Como assim? Ele está conversando. Olha lá, o que está acontecendo com você, amigo? Eu estou vendo, o senhor não está vendo aqui? Está falando aqui, como é que é? Está falando que seu cabelo é feio. Está falando. O médico dizia: é pneu, eu sou normal, estou olhando, não estou vendo nada. Cadeira de força para dar um choque na cabeça. Leva para dentro do hospício e amarra com força. É louco. Se levassem Abraão para um psiquiatra, e Sara dizendo: doutor, cuida do meu marido que ele não está bem. Por que, dona Sara? Porque esse homem acorda de madrugada, um dia de noite, doutor. Eu acordo, está ele gritando no meio da escuridão assim: gente, arruma as malas, apeiem os nossos cavalos, preparem tudo, porque nós vamos sair agora, na calada da madrugada. E eu vou atrás dele assim: Abraão, o que te deu, meu velho? Sara, arruma as malas que nós vamos sair agora. Para onde, Abraão? Não sei. Como assim? Você ficou doido, homem? Não, é que Deus falou comigo. Como? Você dorme do meu lado? Eu não escutei. Mas eu escutei. O que você escutou? Eu escutei a voz dele dizendo assim: levanta-te, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Jesus, já está tudo arrepiado aqui. Eu já estou sentindo ele aqui. Tem alguém sentindo ele aí? Terceiro pilar da psiquiatria: só vai internado quem vê o que ninguém vê, quem ouve o que ninguém ouve. E terceiro, o médico pergunta: qual é o problema dele? Doutor, é estranho, porque ele sente umas coisas que ninguém sente. Como assim? Já levou no médico, ele sente uma dor aqui, ó. Já tirou radiografia, já fez de tudo. Estão dando remédio para a cabeça, estão dizendo que ele não tem nada ali, mas ele está sentindo, doutor. Como assim? Ele sente coisas que ninguém sente. Doutor, está um frio lascado, todo mundo de blusa, e ele está lá de camiseta cavada, a ponto de morrer de hipotermia. E a gente vai falar com ele: não estou com frio não, estou morrendo de calor aqui. Aí o doutor diz: ele sente que ninguém sente. É louco, camisa de força nele. Oh, glória a Deus. Eu acho que eu sou esquizofrênico, porque eu estou sentindo aqui. Está queimando aqui dentro a presença dele,
a glória dele. Eu estou sentindo que Jesus vai pegar você nessa noite, plantar um par de asas nas suas costas e te fazer voar ao encontro dos seus sonhos nesta madrugada. Será que alguém acredita nessas coisas que eu estou pregando aqui? Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Aqui em Corinto, para terminar. Como os pastores não deram conta de deixar o fogo aceso, começaram a repreender os crentes que gritavam demais. Os outros começaram a ficar com vergonha. Uma repreensão fora de hora. A falta de paciência, a grosseria de um ser humano é o suficiente para apagar a chama do Espírito que está em alguém. Como assim, pastor? O Espírito é sensível. O Espírito Santo é um gentleman, é um cavalheiro. Jesus avisou: se falar, fale de mim ou do meu Pai, não fale dele. Se for bater, bate em mim ou no meu Pai, não toca no Espírito Santo, porque ele é querido. Eu vou te mostrar como o Espírito Santo é querido. A igreja está sendo formada. Jesus avisou: eu vou para o Pai e envio outro. Quando Jesus disse isso, ele estava falando: eu não venho mais aqui, eu só volto no arrebatamento da igreja. Sim ou não? De repente Jesus aparece lá no caminho de Damasco para Paulo. Por quê? Pergunte a mim por quê. Não tinha macho na igreja de Jerusalém para parar aquela besta fera. Onde Paulo não ia, a história ia, e as igrejas se fechavam sozinhas. Ninguém queria encontrar o homem que consentiu na morte de Estevão. O Espírito Santo estava na terra. O Espírito Santo podia fazer qualquer coisa, mas o Espírito Santo não é de guerra, não faz coisa ruim, nem para repreender. Então Jesus viu a dificuldade do Espírito Santo em parar Paulo. Então ele disse: Pai, eu vou ter que sair daqui só um pouquinho, mas eu já volto. Jesus teve que descer na terra, encarar Paulo e dizer para ele: essa igreja aqui é minha, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Compreendeu o que eu disse? Tem homens e mulheres que estão nesta vigília, que já foram profetas, já foram visionários, cantores, sonhavam com obra missionária e perderam a intimidade com Deus. Por quê? Porque tiveram a infelicidade de congregar num lugar onde o líder que deveria manter a chama acesa, porque o sacerdote serve para isso. Um dos atributos do sacerdote é acordar de manhã, chegar no altar, ver o menorá com as lâmpadas apagadas, tirar a espevitadeira da cintura e cravar a espevitadeira nas canaletas do menorá, para que o azeite flua e a chama se acenda. Mas a maioria dos sacerdotes do nosso tempo acham melhor apagar a chama. E é por isso que os nossos cultos são frios, são metódicos, são vazios. Eu não sei você, mas eu estou cansado de entrar numa igreja e ver o ritual todo dia. Já viu como é que um crente entra na igreja ou não? Ele chega na porta da igreja, ninguém entra de uma vez, ele para e dá uma olhada. Todo crente faz isso. Dependendo do que ele vê, ele entra sorrindo ou entra com a cara fechada. Estou mentindo? E eu te falo por quê. Ele entra, quando ele dá uma olhadinha, ele fala assim: o que eu vim fazer hoje aqui? Ele já sabe quem vai cantar. Pior, ele já sabe o que a pessoa vai cantar. Mas tem coisa pior do que isso: ele já sabe quem vai pregar. Mas tem uma coisa pior ainda, pergunte o quê? Ele já sabe o que a pessoa vai pregar. Mas tem uma coisa pior do que tudo isso junto, pergunte o quê? Vou falar não, vocês vão me bater. Fala ou não fala? Pior do que tudo isso é quando ele entra no culto e ele diz assim: eu já sei como é que vai acabar o culto. Não tem nada pior para um crente entrar numa reunião sabendo como ela vai terminar. Ou você se esqueceu de quando você era novo convertido? Por que você ia para o culto todo dia? De manhã, de tarde, de noite? Porque cada vez que
você sentava naquele banco, era uma revelação. Você dizia, aquele homem conhece a minha vida, porque tudo que ele fala bate aqui, ó. Não era isso? Porque você entrava aberto para receber, porque tinha. Hoje em dia até o Espírito Santo sofre, porque o culto começa atrasado e tem que terminar no horário certo, porque senão vai todo mundo embora. Aí o líder da igreja já pega, irmãos, o culto tem que terminar às 9, ou seja, o recado não é para os crentes, é para o Espírito Santo, porque é ele que se move. Aí o Espírito Santo fala, eu tenho até 9 horas para operar, mas não dá tempo, porque vai 40 minutos para colocar o povo em posição de adorar. Os crentes entram na igreja sem orar, vem despreparado de casa. Amanhã vai ser um inferno. Os crentes passam o domingo inteiro assistindo Gugu, Faustão e agora Raul Gil, aquela desgraça. Aí vai pro culto, chega no culto, senta, joga uma perna em cima da outra, estica os 2 braços, mascando a desgraça daquele chiclete. As moças chegam e ficam lá com a sua maquiagem à parte, ficam lixando a unha na hora do culto. Aí o pregador prega e alguém diz, nossa, ele grita demais. O outro diz, não, aquele cantor desafinou. Gente, não vai acabar isso aqui não, porque eu tenho que assistir o Big Brother na minha casa. É por isso que não acontece mais nada. Eu estou cansado disso. Deus, esta noite, te trouxe aqui para te fazer a pergunta: você quer voltar no tempo onde você chegava no culto e dizia, isso eu nunca vi, isso eu nunca ouvi, isso eu nunca senti, porque é isso que Deus está preparando para o estado de Santa Catarina. Pega a palavra, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que vieram nesta madrugada. Você quer? Você tem desejo? Você tem fome? Eu termino aqui. A maioria das pessoas que hoje, quando ficam sabendo que eu vou pregar em algum lugar, não vem mais para me ouvir pregar. Elas vêm para ver, vêm por curiosidade, mas muitos vêm para tentar descobrir o meu segredo. E eu entendi isso nos últimos dias. E eu vou repartir meus segredos. No ano em que eu fui salvo, em 88, na igrejinha onde eu nasci, mais de 100 adolescentes foram salvos. Todos nós tivemos a mesma chance. Lemos a mesma Bíblia, cantamos os mesmos hinos, frequentamos a mesma escola dominical, fomos aos mesmos congressos, sentamos juntos para te ouvir pregar, Itamar, várias vezes. Todos nós íamos para o mesmo culto de doutrina. Ou seja, era para todo mundo ser igual, porque todos tiveram a mesma chance. A pergunta que não quer calar, por que eu voei? E por que aqueles do meu tempo estão lá até hoje, dando trabalho para o pastor? Tornaram-se crentes frios, briguentos, que não aceitam nada, que discutem por causa de pregação, de música, de horário. Nada presta para eles, envelheceram na fé. As raras vezes que eu estou na minha casa, eles vão lá e me perguntam, por que você chegou e nós não? Aí eu sou obrigado a botar eles do meu lado e falar assim, você se lembra que eu ia além do normal? Quantas madrugadas eu troquei para orar na igreja? Não tinha um amigo, porque meu apelido era fanático. Eu não tenho memórias aqui, lembranças, eu indo a um show, eu indo a um baile. Eu não tenho memórias eu indo a um shopping center, a um cinema, a um campo de bola. Não me lembro eu indo em sorveteria para passear, ir em congresso para azarar as meninas. Nós íamos para os mesmos congressos, só que eu ficava lá na frente, sentava para ouvir o pregador. Eu usava minha gravatinha de crochê, meu terninho, todo mundo dizia assim, nossa, que bobeira. Eu era o famoso espalha-rodinhas, onde eu chegava, um ia saindo, eu ficava sozinho, ninguém queria ser meu amigo.
Quantas noites eu chorei dizendo: Deus, eu queria ser igual aos meus amigos, porque eles eram populares, eram mais queridos do que todo mundo. E um dia eu chorei e disse: por que eu não posso ser igual a eles? O Senhor disse para mim: porque um dia eles vão querer ser igual a você. Aleluia. Eu me emociono, porque eu sinto que Deus, numa madrugada como essa, pode fazer na vida de pessoas que estão aqui que você jamais sonhou o que fez na minha, ou maior do que o que fez na minha. Deus pode nessa madrugada ser tocado pela sua lágrima, pelo batido descompassado do seu coração, por esse frio na boca do estômago, por esta vontade, esse desejo de ser, de pregar, de tocar, de cantar como nós fazemos. Você não sabe perto de quem você está sentado nessa madrugada. Você não sabe onde Deus vai soprar o nome dessa pessoa. Eu falo pelo Espírito nesse momento. Tem alguns companheiros que estão me ouvindo pregar aqui. Deus está falando com eles. Pegue, é isso mesmo. Deus vai te dar um passaporte, vai carimbar ele. Você vai atravessar os continentes. Você vai pregar nos congressos por onde eu já passei, porque o meu tempo está indo embora. É o tempo de vocês jovens começarem. Mas comece certo, comece desejando certo. Eu converso com alguns do meu tempo, eu digo: eu nunca pedi a Deus dinheiro, eu nunca pedi a Deus avião, eu nunca pedi a Deus hotéis, nunca pedi fama, eu nunca pedi os maiores congressos. Eu me lembro que na minha infância eu lia Marcos 16, ide por todo mundo, e eu dizia: Jesus, eu quero isso para mim. Eu nem sabia que o mundo era tão grande. Quando eu lia os sinais de Jesus, eu quero esses sinais para mim. Quando eu vi os pregadores pregar, eu ficava louco na minha casa. Quando não tinha ninguém, eu agarrava uma escova de cabelo, ficava na frente de um espelho quebrado e ficava imitando eles, ficava engrossando a voz, ficava dando murro para cima, pulos, porque eu queria ser como eles. Eu desejava. A diferença entre um homem e outro homem está no desejo. A diferença entre um chamado e outro chamado está na paixão. Está faltando paixão nos nossos púlpitos. As pessoas dizem assim: existem muitos pregadores, mas tem alguns que quando pregam, quebram o coração da gente, faz a gente chorar, porque é paixão. Eu não prego por pregar, eu prego por paixão. Eu não precisaria estar aqui nesta madrugada, eu podia estar com as minhas filhas nessa hora. Eu já tenho a minha vida resolvida, eu sou deputado federal, eu já preguei no mundo inteiro. Eu poderia hoje aposentar e dizer assim: já fiz o que a maioria dos homens do meu tempo somados juntos não fizeram. Mas eu não consigo, porque aqui dentro bate um coração evangelístico. Quer me ver feliz? É me dar uma multidão como essa para pregar. Cada palavra que eu libero vai quebrando os obstáculos. Eu sei que nesta noite este culto não ficará no esquecimento. Deus vai levantar a sua vida. Deus vai escrever a sua história. Mas aguenta, suporta. Eu já ensinei isso em minhas pregações. Para Deus não importa o quanto você sabe bater, para Deus importa o quanto você consegue apanhar e ainda ficar de pé. É isso que Deus vê no homem, a perseverança. É isso que Deus vê no homem. E Deus vê assim: ele apanha, mas não revida. Pega esse segredo: eu nunca revidei. Para não falar nunca, umas 2 vezes, e arrependo-me de ter feito, me desequilibrei e respondi à altura para um ou outro pregador. Mas você nunca vai andar pelo Brasil e ouvir dizer: o pastor Marcos esteve aqui e falou mal de você. Nunca, nunca, porque eu respeito o ministério. Eu sei o que é a vida de um pregador, eu sei o que é a vida de um pastor, eu sei o que é a vida de um cantor. Você não sabe como é a alma de um profeta. Você não sabe como bate o coração de um profeta. A vida de um profeta é um labirinto. Não entra, porque se você entrar, você não sai. Você se perde, porque são homens anormais, são mulheres anormais. Deus mostrou a eles o que não mostrou a ninguém. Deus falou para eles o que não falou para ninguém. Eles sentem aquilo que ninguém sente. Então recebe a sua chamada como presente. Luta por ela, defende ela.
se venderam, se calaram e hoje perderam a oportunidade. Se a minha vida serve de alguma coisa para vocês, siga o meu exemplo. O que é que seu inimigo faz? Ele te bate, te espanca, te calunia, te persegue. Quanto mais você apanha, mais você chora. Quem tem chamado e começa a chorar, ele não aguenta. Ele começa a chorar e fala: Senhor, me ajuda. Quando ele chora, ele toca o coração de Deus, porque ele começa a orar. Quando ele ora e toca o coração de Deus, Deus olha lá de cima e ele está chorando por quê? Te perseguiram por causa do que eu te dei. Aí Deus vem e diz assim: então eu vou dobrar o que eu te dei. Aí você recebe uma porção dobrada. Aí o inimigo vem que você receber uma porção dobrada, ele vem e te bate de novo. Aí você chora. Quanto mais você chora, mais você ora. Quanto mais você ora, mais Deus para de estar chorando. Por quê? Te perseguiram por causa do que eu te dei. Eu vou dobrar o que eu te dei agora. Aí, por causa da unção dobrada, o seu inimigo vai te perseguir. Você vai chorar de novo. E vai orar de novo. E quando você vai orar, Deus vai olhar e diz: estão te perseguindo ainda? Então eu vou dobrar o que eu te dei. Aí vai chegar uma hora que o inimigo não vai conseguir te alcançar. Porque Deus vai te colocar longe do alcance da mão dos homens. Recebe, Deus vai te colocar longe do alcance da mão dos homens. Pela última vez eu profetizo: Deus vai te colocar longe do alcance dos homens. De pé, por gentileza. Feche os olhos. Eu vou fazer só um convite nessa madrugada. E vou pedir com todo carinho para ninguém sair mais. Estamos indo para o fim, aguarda só um pouquinho. O milagre às vezes não está no hino da harpa do início do culto, mas ele pode estar na bênção apostólica. Feche os olhos. Se tem alguém aqui que tem chamada, que tem vocação, que acredita na sua história, só que você é o único, porque ninguém mais acredita. Se tem alguém que está apanhando e sofrendo, sendo perseguido, e precisa de força nesta noite, porque você quer ver o que ninguém viu, quer ouvir o que ninguém ouviu. Se esfriaram a sua chamada, e por isso Paulo escreve aos Coríntios pedindo a eles para reacender a chama. E ele diz: só que para isso tem um quesito. Deus só revela essas coisas para aqueles que o amam. Tem que amar. Feche os olhos. Eu queria você aqui na minha frente, para receber uma oração desse pregador maluco. Isso, vem chorando. Vem, Abraão. Feche os olhos.
Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história eu sei pra ti. Cante. Um novo tempo pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Feche os olhos. Senhor Deus, Deus da minha infância, Deus que me encontrou no alto da Vila Tatu, Deus que me viu caminhar pelas ruas poeirentas da cidadezinha do interior, Deus que enxergou o coração de uma criança se apaixonar pela palavra, Deus que criou condições para que eu me desenvolvesse intelectualmente e espiritualmente, Deus que nesses anos tem sido fiel, que tem me sustentado debaixo das suas asas, que tem assistido às muitas noites de dor e sofrimento, quando na calada da solidão eu derramo minha alma diante de ti. Deus que me conduziu até essa idade que estou hoje, e envelhecido, cansado, ainda continua fazendo bater forte o meu coração. Eu queria que nessa noite o Senhor tirasse o meu coração do lugar e plantasse o meu coração no peito desses homens e mulheres que vieram à frente. Eu queria que eles começassem a sentir aquilo que eu sinto, porque se esses homens e mulheres sentirem o que eu sinto, nada vai parar eles, nada vai fazer eles desistirem dos sonhos, dos projetos, nada vai parar eles. Tem alguns, ó Deus, que perderam o ânimo. Tem meninos e meninas aqui na frente que ouviram a voz do seu pastor dizer que eles não têm chamada. Tem mulheres que sofrem porque o marido não crê, maridos que sofrem porque a família não aceita. Tem gente que a porta não se abre, tem gente que não tem dinheiro para comer, mas o coração deles bate forte nessa noite, dizendo que eles querem. Senhor, abre o céu sobre esta vigília. Eu nunca orei com tanta seriedade, Pai. Se tu ainda tens algo na minha vida, traz a sua Shekinah para dentro deste ginásio agora, e que ela comece a trovejar, que ela comece a reverberar o toque da sua trombeta, que o Senhor comece a derramar uma chuva neste lugar, uma chuva de dons espirituais. Onde houver um homem e uma mulher que tem uma chamada, Senhor, comece a desenvolver os dons espirituais sobre eles agora. Os que são batizados com o Espírito Santo sejam renovados. Os que têm vontade de ter dom, Senhor, libera sobre a ponta dos dedos e as mãos o toque da cura divina. Senhor, abre a visão e dá a visão de águia. Agora, 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 agora,
de Jesus. Onde houver um pastor, onde houver um evangelista, um presbítero, um diácono, um cooperador, um bispo, um apóstolo aqui neste ginásio, que estão insatisfeitos com o que têm visto no seu ministério, e eles têm disposição e a coragem de gritar e falar: eu quero ver o que eu não vi ainda, quero ouvir o que eu não ouvi, quero sentir o que eu não senti. Pai, derrama sobre eles agora o peso da sua glória, derrama sobre o corpo, sobre os nervos, sobre os ossos, faz a carne tremer. Onde houver uma mulher, meu Deus, porque as mulheres vêm sendo maltratadas nesses 2000 anos de cristianismo, e em pleno século 21 ainda existe preconceito contra as mulheres na igreja. Os homens se esquecem da profecia de Joel. Joel disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas, os servos e as servas. Onde houver uma mulher, Senhor, que tem chamada, que tem vontade, que tem desejo, derrama sobre ela o peso da sua glória. Arrebata agora, agora. Profetizo que depois desta noite a vida deles nunca mais será a mesma. Profetizo que depois desta madrugada os sonhos vão voltar e a alegria vai acompanhá-los. Pai, eu levanto a minha mão esquerda. Na mão do sacerdote, na mão esquerda está a bênção da paz e da prosperidade. Eu profetizo a paz. Ajude-os nas noites de solidão. Ajude-os quando estiverem nos vales. Ajude-os quando eles estiverem em dúvida da chamada. Não deixa nenhum deles desanimar. Ajude-os quando eles pensarem que vão estar sozinhos. Ajude-os quando a calúnia for grande demais e eles não tiverem ninguém para defendê-los. Ajude-os a não voltar atrás. Porque dentro de pouco tempo o ministério dos seus filhos vai explodir nesse país. Só quem crê, diga: eu creio. Abre a mão direita, por favor. Levanta ela para o céu. Diga comigo, em nome de Jesus: toda chamada que me pertence, não abro mão dela. E todos os demônios que lutaram contra a minha vida, eu ordeno: venha para a palma da minha mão. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Aí eu quero que você abrace 12 pessoas, porque esse é o número da chamada. E quando abraçar essa pessoa, você vai dizer para ela: você vai ver o que você não viu ainda. Porque esta geração é a geração do arrebatamento. Nós vamos para o céu. Quem crê nisso? Então o choro e a dor que sentimos hoje já está chegando no fim. Vamos para uma cidade santa, dourada, bonita. Mas enquanto Jesus não volta, faz acontecer a sua chamada. Bem-vindo à fileira daqueles que Deus vai usar. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você depois dessa noite. 2. A perseguição vai dobrar, mas aguenta, vale a pena. 2,5. Quanto mais te perseguirem, mais
mais longe dos homens você vai ficar. Em compensação, quanto mais longe dos homens, mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais você vai ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu e sentir o que ninguém sentiu. Você crê? 2,5. Santa Catarina vai exportar pastores, missionários, cantores. 3, joga no chão, pisa em cima. Abrace 12 pessoas. E ninguém sai